as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Ser limpo como Naamã no teu poder. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Como Naamã no teu poder. Boa noite, irmãos, a todos. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os santos do Senhor que nesta noite estão nos acompanhando via live no nosso Facebook. Deus os abençoe nesta noite com sua palavra. Queremos então ler a palavra do Senhor. Nossa leitura hoje será na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Nós faremos a primeira leitura do verso 3 ao verso 12. Carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do verso
3 ao verso 12. Nos diz assim, então, a inerrante palavra do Senhor, o nosso bom Deus. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, do qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendeste a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, com nosso amado converso, melhor dizendo, conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade e em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo do pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Bendito seja o nosso Deus, que nos uniu em Cristo Jesus, com fé nele, uma fé salvífica que nos salvou, e que nos convida nesta noite para nos aproximar dele por meio da sua palavra, com a nossa fé, crendo tão somente que Deus ele se manifesta ao seu povo, que ele fala aos nossos corações por sua palavra. Para tanto, ainda nós queremos fazer isso por meio da oração, pedindo que Deus venha ao nosso socorro, que ele venha ao nosso encontro e derrame da sua graça e da sua misericórdia nas nossas vidas. Oremos então ao Senhor nosso Deus. Eu quero convidar você em casa, você que está reunido com a sua família ou não, ore conosco. Deus Pai amado, bendito seja o Senhor que nos amou a ponto de se entregar na cruz para nos salvar, sendo ainda nós pecadores, ó Deus, o Senhor nos escolheu desde a eternidade e, ó Deus, o Senhor não apenas morreu na cruz, mas o Senhor também, ó Pai, ressuscitou, ó Deus, está governando todas as coisas e nos deu o Consolador da parte do Pai, enviou o Consolador para estar conosco, o Espírito Santo, ó Deus, para interceder por nós. É o Senhor, Deus, que age pelo Espírito Santo na tua igreja, pois a tua palavra nos diz que nós somos templos, moradas do Senhor, mesmo o templo estando fechado, ó Deus, para o ajuntamento solene, mas a igreja do Senhor, Deus, ela não se encontra, ó Deus, em quarentena, a igreja do Senhor é um organismo vivo, ó Deus, então nós podemos nos reunir, ó Deus, mesmo que seja à distância, via internet, mas o Senhor está presente no meio do seu povo, ó Deus, então nós pedimos que o Senhor, nesta noite, abençoe a tua igreja, ó Deus, comunique da tua palavra aos seus corações, ó Deus, e nos abençoa aqui nesses atos que estão sendo realizados para enaltecer o Senhor, ó Deus, para dizer que o Senhor, ó Pai, o Senhor vai além, ó Deus, das quatro paredes, o Senhor vai, ó Pai, passa por todas as barreiras, quer seja social, ó Deus, quer seja viral, o Senhor, Deus, é o único verdadeiro que deve ser adorado em toda e qualquer circunstância. Por isso nós te louvamos e te adoramos nesta hora e invocamos o teu nome santo, no nome de Jesus amado. Amém. Nós vamos louvar o Senhor com o hino do nosso inário, o número 114. Convidamos você também a participar conosco nesse momento de louvor. Sobre os montes e pelos vales, sempre na luz
deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Se vejo sombras por toda parte, o Salvador não onde ocultar, pois Cristo é luz que nunca se apaga, bem ao seu lado sempre de andar. Brilho celeste, brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. A luz bendita me vai guiando em meu caminho para a mansão, mais e mais perto, seguindo o Mestre, posso o gozo da salvação. Brilho celeste, brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Mais uma vez, nós vamos ler a palavra do Senhor, nosso Deus, na carta aos Colossenses, no capítulo 3, agora. Iremos fazer a leitura do verso 12 ao verso 13 da carta que Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 3, agora. Fizemos a nossa primeira leitura no capítulo 1, do verso 3 ao verso 12, e agora leamos no capítulo 3 desta mesma carta aos Colossenses. Agora leamos o verso 12 e 13. A palavra do Senhor, ela nos instrui na seguinte forma: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade e de humildade, de mansidão e de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. O Senhor Deus, Ele nos deu um maravilhoso presente que foi a salvação. Isso aconteceu na cruz do Calvário, quando Ele morre para, então, que tenhamos vida e vida eterna. No entanto, a sua palavra também, ela nos dá outros presentes, é o fato de saber que, mesmo eu sendo salvo, regenerado, eu posso e peco contra Deus. Mas essa mesma palavra que me mostra que eu posso pecar, ela também mostra que o Senhor, Ele me perdoa quando eu faço, então, uma confissão de forma genuína, ou seja, quando eu me coloco diante de Deus com o coração contrito e compungido. E outra coisa também que o Senhor nos dá também, quando nós abrimos o coração diante de Deus e confessamos os nossos pecados, nós vamos obter do Senhor o perdão. Então, a maravilhosa graça, ela nos invade o nosso coração. Alguém já disse que quando nós perdoamos, quando nós confessamos os nossos pecados, é como se Deus ele liberasse graça mais abundantemente nas nossas vidas. E, no entanto, devemos também fazer isso
constantemente. E esse é o momento apropriado para nos colocar diante de Deus e pedir a Ele perdão pelos nossos pecados. Certamente você que está nos ouvindo possa pensar, mas eu não pequei em nenhum ato, mas talvez você tenha pecado por pensamento. Talvez a sua mente por um segundo tenha se distanciado da vontade de Deus. Então o Senhor nos dá agora esse momento para pedir perdão a Ele e confessar os nossos pecados. Eu quero convidar você, mesmo estando em casa e os que estão aqui nos auxiliando, possa curvar então a sua cabeça e orar a Deus, pedindo a Ele perdão e também já agradecendo a Ele, com a certeza de que Ele nos perdoa. Oremos. Ó Senhor, Deus amado, Senhor das nossas almas, Deus, nós te louvamos, te agradecemos porque não temos palavras, ó Deus, para expressar o tamanho do amor dispensado para nós por meio de Cristo. Por mais que possamos nos esforçar, ó Deus, para tentar compreender, mas nós sabemos que é um mistério grandioso, vai muito além dos nossos pensamentos, nós só podemos entender e compreender isso por meio da fé, saber que um justo morreu por muitos injustos, uma quantidade que nós não sabemos contar, mas o que nos cabe então é ter a certeza de que os meus pecados eram o suficiente para que eu passasse uma eternidade no inferno. E que por mais que eu me esforçasse no inferno para sair de lá com as minhas próprias forças, eu ia passar outra eternidade e mesmo assim eu nunca ia conseguir. Mas Cristo fez isso quando Ele morre na cruz para nos salvar, nos livrando, como o apóstolo Paulo vai dizer nessa carta, nos transportando do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E hoje nós somos salvos em Cristo Jesus, temos fé nele. Ó Deus, e por mais que os nossos pecados sejam vermelhos, mas que os nossos pecados a quantidade seja muitos, o Senhor, Ele nos chama para confessarmos os nossos pecados, para abandonar. Ó Deus, Ele então nos torna limpos. Ó Deus, e nós cremos tão somente que isso é possível porque Cristo morreu na cruz para nos salvar. E nós somos gratos, porque o Senhor nos ama, a ponto de nos perdoar, mesmo quando nós transgredimos a sua santa lei. Nós te louvamos e te agradecemos, Deus, porque sabemos que o Senhor humildemente aceita a nossa oração. No nome de Jesus, amém. Mais uma vez, nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Agora, vamos ler do versículo 14 ao versículo 17 dessa mesma epístola, nesse mesmo capítulo. Nós tomamos por empréstimo o versículo 12 e 13 para o nosso momento de confissão, e agora nós vamos ler do versículo 14 ao 17, para esse momento agora de louvor ao Senhor, onde nós vamos expressar ao Senhor, nosso Deus, a nossa adoração, também por meio do cântico, daquilo que sai dos nossos lábios e do nosso coração. E o texto, então, nos diz assim, a epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, do verso 14 ao 17. Acima de tudo, porém, seja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em nosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então nós vamos, nesse momento, por meio dessa palavra, como o próprio texto vai dizer, nos aproximar do Senhor, louvando a Deus, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, com gratidão em nosso coração. E tudo que for feito aqui, como de fato é o nosso desejo, seja para enaltecer o nosso Senhor. Louvemos ao Senhor com 2 cânticos.
silêncio tu estás. Eu te busco toda hora e espero em ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero voltar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Nada pode me impedir, eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício
silêncios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Graças ao Senhor, nosso Deus, que nos conduziu até aqui, no serviço seu. E vamos ler mais uma vez a palavra do Senhor, no livro do profeta Ageu. Nós estamos caminhando, na verdade, hoje nós encerramos a nossa caminhada no livro do profeta Ageu. Fizemos isso durante as terças e quinta-feira. E hoje, então, Ageu, capítulo 2, nós vamos ler do verso 16 ao verso 19. Isso porque no nosso último sermão nós expomos do 10 ao 15, e do verso 20 ao 23, que é a conclusão, eu já fiz menção em outra exposição, quando nós começamos esse capítulo, os primeiros versos do 3 ao 9, nós fizemos também uma abordagem dentro do texto do versículo 20 ao 23. No entanto, a ideia nossa é concluir hoje aqui a leitura, a nossa caminhada no livro do profeta Ageu. Então, por causa da divisão que há, possivelmente esteja dentro da sua Bíblia aí, da Sociedade Bíblica, nós vamos ler a partir do verso 15, no entanto, nós vamos caminhar do verso 16, 17, 18 e até o 19. Então diz assim: agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de ordeis pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras e com ferrugem e com saraiva em toda a obra das vossas mãos, se não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai estas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Deus amado, tua palavra lida diante dos nossos olhos,
E a nossa oração é que o Senhor desvende os nossos olhos para que possamos enxergar, ó Deus, as maravilhas da Tua lei. Esta é a nossa oração. Nos conduza como o Senhor tem feito até aqui, com os cânticos, com a leitura, com as orações e agora com a edificação por meio da Tua palavra. É no nome de Cristo que nós oramos e te agradecemos. Amém. Bom, você que nos acompanha as nossas lives aí nas terça e quinta-feira deve então já ter compreendido a nossa ideia aqui nas quintas-feiras, que é, de fato, nós estar fazendo uma exposição em termos de, digamos assim, um culto público do texto, que levaria, então, mais tempo. Então, a ideia, então, não é dissecar o texto, sempre eu falo isso, mas sim de olhar, fazer uma abordagem, olhar para o contexto em que Ageu escreve, em que Deus levanta o profeta, o contexto que está a igreja, e também poder fazer esse link com a atualidade, ou seja, com a igreja contemporânea. Caro irmão ouvinte, nós bem sabemos que nós construímos nesse mundo famílias, bens, nós temos trabalho, alguns trabalham no lado doméstico, e nós sabemos que tudo isso, a parte de Deus, é algo duradouro. Ou seja, nós sabemos que as coisas nessa vida, elas são transitórias, ou seja, elas são passageiras. Um dia passa. Mas nada será substituído pelo aquilo que é eterno, por aquilo que dura para sempre. A única coisa que dura para sempre é aquilo que é eterno. E Deus, acredito eu, que Ele removerá aquilo que é temporal e então estabelecerá no dia final do seu reino, na sua vinda gloriosa. E aí nós temos então aqui, como o apóstolo aos Hebreus escreve no capítulo 12, a ideia da plenitude do tempo. Contudo, quando confiamos mais em nossos corações, ou seja, quando confiamos em nosso coração do que na graça de Deus, nós somos impedidos de descansar, meu irmão, meu querido ouvinte, em suas promessas, porque nós seguimos, então, o fluxo do nosso coração. Nós, então, não conseguimos enxergar. Por quê? Porque estamos cheios de presunção, cheios das nossas próprias ideias, dos nossos próprios conceitos, daquilo que é verdade, daquilo que é bom e o que não é. Veja que no contexto em que Ageu escreve, certamente você já ouviu isso, Ageu, ele profetizou aqui durante o período da desolação na história de Judá, e então ele e outro profeta chamado Zacarias, eles iniciaram os seus ministérios no ano 520 a.C., esse é o contexto em que eles estão profetizando. No segundo dário, nós vemos que Ageu e também Zacarias nos dá essa informação. O próprio texto vai nos dizer o ano em que ele estava. O povo de Deus tinha retornado do cativeiro babilônico em 538 a.C., então começado então a reconstrução do templo. Como eu já sempre dou uma ênfase aqui, Deus traz o povo de volta e Deus dá ordens bem diretas a eles. Reconstrua o templo. Lembre que quando Jerusalém foi saqueada, eles derrubaram as casas, e então o templo também viera a ser destruído, porque era comum na formação dos povos da Mesopotâmia, que conquistavam outras terras, derrubarem os seus postos ídolos ou os seus templos de cultos e assim por diante. Veja só que o povo tinha retornado e a ideia era: recomece o trabalho. O povo começou, de fato. Então, eles, após uma euforia inicial, eles deram continuidade à construção do templo e, tendo em vista algumas dificuldades, que sejam externas ou também internas, eles fizeram então, ou seja, o povo desistiu de reconstruir a obra, a casa do Senhor. Esdras, no capítulo 1, do 1 ao 4, ele traz uma menção disso, e a ideia aqui,
o templo em ruína não ficou assim 1 ano, 2 anos, 3 anos, já falei isso aqui. Há quem diga que foram 14 anos, há outros teólogos, estudiosos que vão dizer que foram mais. Há quem diga que foram 17 anos, eu então entendo que foi aí de 14 a 17 anos, o templo ficou parado. Eles voltam de Jerusalém, recomeçam a construção. Então, foi nesse cenário que Ageu e Zacarias, eles começam a profetizar. Deus levanta, eles fizeram o seu trabalho profético, sabendo, nós sabemos pouco da história desses homens, mas, no entanto, sabemos que Deus os chamou para profetizar. Então, é possível que ele tinha provavelmente uma idade já avançada, quando profetizou, me refiro ao profeta Ageu. É possível que Ageu tenha, em média, aqui, seja um ancião, um homem velho já, bem velho mesmo. E é possível que Ageu tenha sido um daqueles que fora também exilado, quando era menino, jovem, e foi por causa da idade dele. Porque veja só que o cativeiro durou 70 anos. Há quem diga que o profeta Ageu ele tinha, em média, de quase 80 anos. Então, por isso, ele fora um daqueles que foram levados do exílio. Então, é possível que ele tenha visto aquele templo formoso, né, ainda construído por Salomão. Os judeus exilados, eles tinham construído suas próprias casas, as casas boas, já falei aqui, casas apaineladas. Ageu relata isso no capítulo 1, versículo 4. E então, agora eles negligenciaram a construção do templo, então deram prioridade à construção das suas casas. Então, a atração pelas coisas que eles mais amavam lhes havia impedido de continuar, ou seja, de agir, obedecendo, então, assim, a palavra de Deus, que era reconstruir o templo. Ao invés disso, eles se justificavam. E qual era a justificativa que eles davam? Ageu diz isso no versículo 2 do capítulo 1. Não veio ainda o tempo. Que tempo é esse? O tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Era como se dissesse, olha, não é tempo ainda. Vamos preparar primeiro aqui as nossas casas, vamos cuidar dos nossos afazeres, depois, então, nós vamos dar continuidade no templo. Então, veja que, quando nós olhamos para o versículo do nossa última exposição, terça-feira, que nós trabalhamos aqui do verso 10 ao verso 15, nós vemos que o povo confiava naquilo que fazia, naquilo que era bom, e, por vezes, levaram ele a tomarem decisões ou conclusões presunçosas. E essa ideia também ela vai caminhando ainda nesse campo aqui. Veja que o povo, estimulado pelo trabalho de reconstruir o templo, e alguns então pensavam que o serviço era melhor construir a sua casa, pensaram que o seu serviço e suas obras, e suas boas obras, os tornaram. É um entendimento do capítulo 2, do verso 10 até o verso 15, em que foram até os sacerdotes fazer esses questionamentos. Veja que as perguntas que Deus manda ao profeta dirigir ao sacerdote e também ao povo implica que a santidade que o Senhor requer dos crentes e não as obras, ou seja, Deus estava nesse momento agora requerindo dos crentes, era exatamente a santidade. E isso não era algo transferível. Era a ideia deles aqui quando eles vão dizer ao Senhor, quando eles vão ao Senhor, a Ageu dizendo, no versículo 10 e versículo 11, assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. E aí vão fazer a pergunta no versículo 12. E aí a pergunta é, se alguém leva carne santa na orla da sua veste e ela viesse tocar no pão, ou num cozinhado, ou num vinho, ou num azeite, a pergunta que ele está fazendo é que ficará santificado? Então eles estavam querendo aqui promover uma espiritualidade ou uma santidade que não estava de acordo com a palavra. E então você vê no versículo 10 e 12 a resposta aos sacerdotes. Embora eles já soubessem disso e até pudessem entender a falta da santidade na vida do povo, e isso se espalhava, né, por causa dos rituais que a própria lei já recomendava, o povo, a nação,
e as obras de suas mãos, tudo estava imundo, essa era a ideia. Então, perguntou Ageu, se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato de um corpo morto toca em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes. Veja, e a resposta foi, ficará imunda. Então, o profeta Ageu vai prosseguir, versículo 13 e 14, agora você vai ver do texto da semana passada. Então, eles perguntaram se alguém tinha tomado impuro pelo contato do corpo morto. Assim este povo, e aí ele responde, assim este povo, assim está a nação perante mim, diz o Senhor dos Exércitos. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Versículo 13 e versículo 14. Então, Deus está mostrando para Ageu como está a realidade espiritual do povo, a decadência espiritual. Então, Ageu então, prega, então ele diz que a única esperança para esse povo era voltar-se para o Senhor. Eles não podiam duvidar que o Senhor estava por trás daquele evento, o Senhor estava chamando para santificar o seu povo, mas em vez disso, todo o povo deveria começar, não só o povo, mas também o sacerdote, também os pastores deveriam contar com a graça de Deus, porque é exatamente a graça de Deus que cura a presunção. Então o povo estava achando que estava agradando a Deus, que estava levando uma vida de santidade, e, no entanto, não estava. E aí, quando nós nos deparamos com esse texto de Ageu, no capítulo 2, do verso 16 ao 19, nós vamos, então, encontrar que, de fato, a graça de Deus é ela quem cura toda a nossa presunção. E é exatamente essa ideia que o livro trabalha aqui nesse ponto. Para provar isso, então, o profeta ele vai lembrar o povo de como as suas colheitas falharam. Vai mostrar para o povo que Deus não estava nada contente com eles. Veja exatamente essa é a ideia. Ele vai dizer que antes daquele tempo, alguém vinha ao monte e de 20 medidas e havia somente 10, a metade. Vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. E aí ele continua dizendo, eu vos feri com queimaduras e com ferrugem, com saraiva, em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós que voltasse para mim, diz o Senhor. Veja, irmãos, grande loucura é acreditar que nós, com as nossas próprias forças, podemos conseguir, ou podemos fazer, ou podemos entender que somos uma fonte própria de santidade. Tanto para nós como para os outros. Nós nos enganamos e também nos enganamos às outras pessoas. Os judeus, eles pensavam que uma vez que eles tinham começado bem a tarefa de construir o templo, então o templo se tornaria um amuleto de boa sorte para eles. Olha, nós começamos a fazer uma boa obra para o Senhor. E aí então eles começaram a fazer essa relação. Assim como Israel tinha feito no tempo dos filhos de Eli, com a Arca da Aliança, lá em 1 Samuel, capítulo 4, eles também acreditavam que o templo e seu culto os tornaria mais santos. Mas Ageu os lembra de sua presunção nesse texto. Essa confiança, ou seja, esse ritualismo para remediar e expiar corações não santificados, era digamos, um anátema no Antigo Testamento, era algo maldito que Deus rejeitava. Nós vemos essa ideia, um teólogo do Antigo Testamento, Walter Cage Jr., ele trabalha muito bem essa ideia. E somente pela fé que qualquer coração pode ser purificado. E os judeus estavam se esquecendo disso, como nos dias atuais, muitos cristãos acabam se esquecendo disso. Há muitas pessoas que pregam querendo se santificar de forma externa, fazendo coisas para que as pessoas vejam. E, no entanto, não se preocupam com o seu coração, com, de fato, aquilo que Deus requer dele. Então, começa-se aquela autopropaganda dentro do arraial ou dentro do movimento gospel, ou como você queira chamar. Muitas pessoas fazem até para ser vistos por outras pessoas. Achando que, por exemplo, a sua oração Deus só escuta se ele for orar no monte. E aí, então,
nós devemos entender que o ritualismo, ele por vezes ele pode ser um remendo. No entanto, a graça, ela cura a nossa presunção, porque ela vai nos mostrar, de fato, que nós devemos depender unicamente de Deus e que nós não somos, por nós mesmos, fonte de espiritualidade. Pelo contrário, é o próprio Deus que faz isso nas nossas vidas. Então, nós podemos aprender, à luz do livro do profeta Ageu, caminhando aqui no nosso último texto, que há uma intervenção divina no meio do seu povo. Deus diz: olha, vocês acham que vocês estão espiritualmente crescendo, mas vejam como está a colheita de vocês, vejam como está a vida de vocês. É interessante que essa intervenção, ela é exatamente para mostrar que aqueles atos, aquelas perguntas deles, só mostrava eles como pessoas religiosas. Então ele vai mostrar o seguinte: olha, vocês estão achando que essa vida aparentemente espiritual de vocês me agrada? Há uma presunção, e aí ele vai revelar algo fantástico que que deve ser a cura, na verdade, para a presunção. E ela está do versículo 15 ao versículo 17, quando o texto nos diz o seguinte: agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pordeis pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras e com ferrugem e com saraiva e com toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Veja, observe, quando o Senhor intervém, primeiro ele levanta um profeta, um homem, para ser a boca dele, para ser o arauto do Senhor, e ele então vai lhe dar a palavra certa para a correção do povo. E então, o povo deveria então ouvir, atentar aquela palavra e deveria entender com bom grado. Porque, veja só, a ideia aqui é que o Senhor, ele sempre nos exorta, meus irmãos, a enfrentar as realidades, tanto do passado, também do presente, e também as que virá. Agora, ele vai dizer: considerai tudo que está acontecendo, desde aquele dia, desde que vocês colocaram os pés aqui. Veja, desde o dia que vocês começaram a colocar pedra sobre pedra no templo. Essa é a ideia do versículo 15. Olhe para o passado. E depois ele vai dizer, em segundo lugar, o Senhor vai disciplinar o seu povo, ele vai corrigir o seu povo, ele vai ferir aqui com as suas obras de suas mãos, como um pai ama um filho, e como o pai corrige o filho a fim de trazê-lo de volta. Graciosamente, Deus está dizendo: eu estou fazendo isso com vocês, para que vocês possam atentar-se e voltar para mim. Ele vai dizer: eu vos feri com queimaduras, com ferrugem e com saraiva, em todas as obras das vossas mãos. Contudo, irmãos, nem sempre nós voltamos para ele. Então, qual foi a reação dos crentes naqueles dias, mesmo tendo experimentado a mão do Senhor? O texto vai dizer que não houve entre vós que voltasse para mim, diz o Senhor, versículo 17. Nós podemos aqui fazer a nossa primeira aplicação até o verso 17, para nós podermos ir para o verso 18 e 19. Dizer que esse texto ele fala muito para o nosso coração. Ele diz muito respeito para o que nós estamos evidenciando nos dias atuais. Isso nos diz, irmãos, sobre a obstinada persistência que o homem insiste no pecado, de fazer coisas que não agradam a Deus, mesmo quando feridos pela aflição trazida pelo pecado, às vezes nosso e também dos outros, mas também pelo peso da mão de Deus, porque o Senhor, ele corrige os que ama. Aqui está o ponto para a nossa
primeira aplicação. A justiça não pode vir do que uma pessoa faz para Deus, mas do que Deus faz no coração de uma pessoa. Então, Deus não me justifica por aquilo que eu faço para Ele ou por Ele, mas sim do que Ele quer para o meu coração. Veja que, nesse texto do livro do profeta Ageu, nós vemos que Deus está vendo que o coração do povo ainda precisa ser restaurado, mesmo Deus tirando o povo cativeiro, o povo certamente vinha no caminho cantando os salmos esses que eles não podiam cantar na Babilônia, mas agora eles estavam rumo a Jerusalém, estavam peregrinando de volta para Jerusalém, e agora os seus corações deveriam ser sarados, as suas feridas deveriam ser saradas, porque não eram mais escravos, era um povo livre. E veja que então ainda há marcas no coração desse povo. Por muitas vezes acontece isso conosco. Nós conhecemos o Evangelho e entendemos que somos libertou, éramos escravos, de fato, como Paulo vai dizer isso em Efésios capítulo 2. No entanto, nós não atentamos para ouvir a voz de Deus quando está nos sarando, quando está derramando bálsamo sobre nós. E por vezes Deus vai usar o instrumento dele. Por vezes ele pode usar também a disciplina. Então é por isso que muitas vezes as pessoas vêm do mundo, se convertem e dizem, mas eu quando eu era do mundo eu não sofri tanto assim, parece que eu estou na igreja e estou sofrendo mais ainda. Pode ser a mão de Deus sim, com certeza, ou pode ser também o fruto ainda do seu pecado. Veja que a graça, ela de fato, ela é uma cura para a presunção do homem. Então, nós vemos que isso ele vai dizer, então, ele vai trabalhar tudo isso, mostrando a presunção do homem, mas depois ele vai dizer no versículo 18 e 19 do nosso texto. Veja que ele, então, há um bálsamo aqui divino da parte do Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos. Mas, entretanto, desde este dia vos abençoarei. Veja, meus irmãos, mais uma vez o profeta ele diz da parte do Senhor, considerai, pensem. Ele está dizendo, eu vos rogo que desde este dia em diante, versículo 18, a parte A do texto, aqui vemos uma chamada para uma profunda, clara e lógica reflexão. Deus promete que, debaixo de sua bênção paternal, o seu povo teria uma colheita abundante. Por mais que naquele contexto, naquele momento, eles não pudessem ver isso agora, no presente, mas Deus estava prometendo que ia abençoar esse povo. Isso é fé. Há anos o povo não viam isso, mas agora, pela graça de Deus, eles poderiam ver Deus abençoando o seu povo. Por quê? Porque Deus é o Deus do pacto, o Deus da bênção, o Deus da aliança. Então, Ageu alegremente lhes anuncia a promessa de Deus. Então, veja que durante o texto teve muito confrontamento, mas agora ele vai dizer, desde esse dia eu vos abençoarei, versículo 19, a parte B. Ou seja, neste cenário, nós vamos aprender aqui que o progresso no reino espiritual foi a primeira indicação de que o sucesso viria no dia a dia também. Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou a não intervir a não inverter em nossa vida cristã as prioridades de Deus. E por vezes, Deus estabeleceu isso bem claro, meus irmãos, na sua palavra. Quais são as prioridades no reino? Então eu poderia aqui dizer para você, citar para você, buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. No entanto, há cristãos que invertem isso. E como ele faz isso? Ele tem, então, ele tem um chamado para servir o Evangelho, ele tem um chamado para testemunhar, para glorificar a Deus, mas, primeiramente, ele se preocupa com a sua casa, com a sua vida pessoal, com as pessoas que lhe cercam, com, talvez, a sua posição social. E quando tudo isso estiver arrumado, encaixado, aí, se sobrar um tempo, aí eu vou lá. Isso não significa, meus irmãos, que devemos ser relapso,
com as nossas famílias, com os nossos parentes, com o nosso trabalho, com a sociedade. Pelo contrário, eu creio piamente, que as Escrituras nos mostram isso, que o homem, o crente, ele tem os mandatos pactuais, quer seja cultural, social e espiritual. No entanto, nós não devemos, em detrimento de um, menosprezar outro, ou seja, eu lido mais, eu busco mais a cumprir o meu mandato social, cultural, e, no entanto, eu deixo o espiritual por último. E aí eu entendo o que é inverter. É exatamente isso que Ageu vai dizer aqui. Então, o Senhor, Ele quer, então, que, nesse cenário, possamos aprender que o Senhor Jesus Cristo, Ele não quer, pelo menos essa ideia, que possamos inverter a nossa vida cristã, as prioridades que Deus nos dá. Então, não devemos ficar inquietos. Por exemplo, como o texto vai dizer, com o que comereis, que comeremos, que beberemos, ou o que nos vestiremos. Por que o texto vai dizer isso? Porque o texto vai dizer isso, quem tem essa ideia são os ímpios. Quem se preocupa com isso, com estas coisas, são os ímpios. Veja, porque o texto vai dizer que o vosso Pai Celeste sabe que necessita de todas essas coisas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Mateus, capítulo 6, versículo 31 ao 34, nos dá essa palavra. E isso deve vir, irmãos, como um bálsamo para o nosso coração. Deve, então, aquietar os nossos corações. Deve, então, trazer lições para as nossas vidas, porque quem está no controle da nossa vida não somos nós mesmos, mas o Senhor que nos chamou, o Senhor que nos trata. Ele quer que, de fato, possamos olhar para a sua palavra, para a vida que pedimos a Deus. Quantas orações foram feitas a Deus, pedindo um trabalho, pedindo uma vida melhor, para ter tempo para trabalhar no reino do Senhor. E às vezes as pessoas fazem essa oração, Deus responde, e eles se esquecem que Deus respondeu, em contrapartida não cumpre o seu voto. Então, se for para fazer um voto e não cumprir, não faça. É melhor refletir naquilo que a gente quer pedir a Deus. E eu quero concluir e dizer que, ao invés de confiarmos em nossa capacidade e desempenho, Deus nos dá graça, irmãos, a fim de que olhemos tão somente para Ele. Então, nós não somos fonte de produzir santidade. O próprio Deus, Ele vai fazer isso, uma vez que Ele nos converteu, nos justificou, nos regenerou, e agora, pela mediação do Espírito Santo de Deus, Ele vai, então, fazer isso conosco. Mas devemos entender que os que confiam no Senhor não devem viver de forma crendo em superstição, por exemplo, confiando em coisas, confiando em lugar, confiando em pessoas, mas confiando no Senhor. Às vezes as pessoas confiam muito nas regras e, por vezes, abrem mão da regra infalível, que é a palavra de Deus. Como, por vezes, se Deus seja obrigado a nos abençoar pelo que somos e fazemos pelo seu reino. Devemos, então, atentar que isso vem na contramão daquilo que da própria palavra oferece para nós. O chamado de Deus é para que, em primeiro lugar, entendamos humildemente que somos pecadores, que fomos regenerados e transformados pelo próprio Deus. E aí, devemos olhar agora firmemente para Ele e confiar nele, independentemente das circunstâncias, devemos confiar no Senhor. É Ele que muda a nossa história, é Ele que providencia. E se for para sofrer pelo um tempo, que soframos. Mas sabemos que o Deus da aliança, o Deus do pacto, Ele virá ao nosso socorro. Dizer também que devemos viver sempre com ações de graça. Certamente, irmãos, é comum na vida cristã, em momentos, sermos levados ao desânimo. Certamente você já teve medo ou tem medo de algo na sua vida. Mas eu quero dizer o seguinte: como então combater o desânimo
o medo e outras coisas. Devemos ouvir Deus, devemos obedecer os seus mandamentos, colocar Ele como prioridade nas nossas vidas. Talvez você seja ansioso, mas aí qual seria o remédio para isso? Confie em Deus, confie na promessa que Ele mesmo fez ao seu povo. Talvez os nossos corações sejam presunçosos, talvez possamos sofrer desse pecado, por causa do nosso desempenho. Então eu diria que devemos abandonar a nossa presunção e lançar-se tão somente na graça de Deus. Amar as coisas, em primeiro lugar, pode ser também um pecado, pode ser não, é um pecado e pode ser algo que esteja nos atrapalhando. E aí então nós devemos olhar para os planos de Deus, que irão abalar aquilo que por vezes é tão sólido, construímos com tanta firmeza, mas de repente desmonora, acaba caindo. E aí, porque não foi estabelecido por Deus, aquilo que era inabalável torna-se uma coisa perecível, porque nós sabemos que somente Deus é eterno, somente aquele que é construído no amor de Deus, com a graça de Deus, perdura para sempre. Que Deus nos abençoe, que possamos olhar para o livro do profeta Ageu, olhar para o povo que veio. Esse povo reconstruiu o templo, você vai ver isso quando você lê Zacarias. Nós pretendemos caminhar também no livro de Zacarias ou Malaquias para vermos, depois que o templo foi construído, qual foi o comportamento do povo. Seria interessante. Então, que Deus nos abençoe com a sua palavra, que Ele nos dê uma boa noite de sono e que possamos esperar no Senhor que Ele possa nos dar da sua graça, da sua misericórdia e confiar tão somente nele. Deus nos abençoe e nós vamos encerrar com a palavra de oração. Ó Deus amado, bendito seja o Senhor para todos sempre. Deus magnífico, Deus, o Senhor foi revelado ao seu povo. Ó Deus, o Senhor levantou os profetas para falar para o seu povo. Muitas pessoas hoje ainda, Deus, estão em igrejas e ainda vivem um evangelho ainda, ó Deus, camuflado, um evangelho híbrido. Não entenderam ainda que o Senhor os chamou para santificar o seu povo. Algumas pessoas ainda vivem ainda apegado, ó Deus, a promessas que o evangelho não fez. Algumas pessoas, ó Deus, ainda olham muito para ao que está ao derredor dela. Muitas pessoas são motivadas, ó Deus, a terem uma espiritualidade, ó Deus, que não é tão firme, ou deveria ser, como o Senhor requer de nós. Ó Deus, então nós pedimos que o Senhor nos leve à Tua palavra. Se de fato esse povo é crente, se de fato houve uma conversão nesse povo, ó Deus, que eles possam olhar para a Tua palavra. A bem da verdade, ó Senhor, nós sabemos que há muito engano por aí, há muitas pessoas, há pregadores, há pastores, ó Deus, que desprovido, ó Deus, da unção do Senhor, ó Deus, desprovido do conhecimento, ó Deus, leva o seu povo a errar, a crer naquilo que o Senhor não prometeu, mas que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, que o Senhor derrame a sua graça, que possamos olhar tão somente para Cristo, o nosso autor e consumador da nossa fé. Ó Deus, nos guarda debaixo da Tua aliança, guarda o Teu povo, os irmãos que estão em casa, os que estão sendo alcançados, ó Deus, via Facebook, também os que estão nos ouvindo através dos vídeos gravados no YouTube. Que o Senhor derrame da Tua graça, da Tua misericórdia e abençoe o Teu povo. Esta é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Domingo, às 9h30 da manhã, nossa live, você é nosso convidado, e à noite, às 19h30. Deus abençoe.